Então, você apela ao argumento da autoridade quando não há possibilidade de verificação. Por outro lado, a ideia de verificação é muito mais complexa do que as pessoas normalmente imaginam. Se você falar de verificação científica, né, tal como se entende, por exemplo, nas ciências naturais, você vai estar limitando o campo de verificação de uma maneira brutal. Por quê? A verificação científica supõe um consenso em toda uma classe científica. Um sujeito que faça uma verificação em laboratório não provou nada cientificamente, enquanto todos os outros não verificaram a mesma coisa. Então isso quer dizer que o que nós chamamos de verificação científica é um consenso que envolve um montão de gente. E a possibilidade de que milhares de pessoas vejam exatamente a mesma coisa do mesmo jeito ao mesmo tempo é nula. Na maior parte dos casos, a verificação não pode ser científica, tem que ser uma verificação direta e pessoal. Por exemplo, já dei esse exemplo várias vezes e vou voltar a ele. Você viu um sujeito matar o outro na esquina. Só você viu. Você pode provar cientificamente? Não, porque você mesmo é o instrumento da prova. Com relação aos conhecimentos mais importantes do mundo, nós só temos acesso a este tipo de verificação, onde a certeza direta e inegável é de natureza estritamente individual. Intransferível. E se você abdicar disso e dizer, bom, vou pegar todas as minhas certezas individuais, jogar no lixo, agora só acredito em ciência. Eu digo que você acabou de virar um psicótico. Porque o psicótico, ele não enxerga o que os seus olhos enxergam, ele só enxerga o que a comunidade científica mandou acreditar. Então ele está totalmente descentrado, ele está fora de si. Entendeu? É claro que isso é uma doença mental. Quando nós apelamos à autoridade da ciência e pedimos que ela substitua as nossas próprias percepções diretas por alguma coisa que a comunidade científica diz, você está absolutamente louco. Se isso devia ser internado. Quando eu digo que devia ser internado, isso é opinião minha, eu falo, não. Aqui eu vou até apelar à experiência de uma autoridade. Essa autoridade é um dos maiores psiquiatras e psicanalistas de todos os tempos, que chamava Wilfred Bion, em inglês. Um sujeito altissimamente respeitado, né, nos meios psicanalíticos, especialmente no Brasil, onde ele esteve várias vezes fazendo conferências. Mas eu sempre achei uma pena que as ideias do Bion não tivessem, vamos dizer, uma influência cultural mais ampla, como mereciam ter, porque esse foi um dos grandes sábios do século XX. Quando você ouvir as conferências do Bion, infelizmente só existe um trechinho de 10 minutos do Bion no YouTube, mas vocês podem, se você põe w.r.bion, B-I-O-N, é um trechinho de 10 minutos onde ele critica a expressão paciente terminal, né? Doente terminal. Quer dizer que ninguém é terminal. Se você está tratando o sujeito, é porque você está supondo que ele vai durar pelo menos mais 5 minutos. Mas, o Bion falando é uma pessoa de uma modéstia muito grande, de uma simplicidade muito grande, muito convincente, mas escrevendo ele é muito técnico, né? Então, eu acho que por isso os escritos dele não tiveram uma influência cultural maior. Mas a formação dele foi de psicanalista. Começou aprendendo com o Dr. Freud. E o Dr. Freud dizia o seguinte, que existem dois princípios formadores da psique humana. Dois princípios formadores essenciais, básicos. Um que é chamar o princípio do prazer e o outro é chamar o princípio da realidade. E o princípio do prazer, evidentemente, rege todas as nossas iniciativas quando nós somos pequenininhos. Quer dizer que o princípio do prazer representa aquilo que o mundo deseja. Aquilo que vem de dentro de você e que determina a sua conduta no sentido de buscar uma satisfação. E existe, por outro lado, um princípio da realidade que é a adaptação do ser humano às exigências do ambiente externo. Não só o ambiente físico, mas o ambiente social, as realidades do mundo social. Né? Por exemplo, você reconhecer que você um dia vai ter que trabalhar e pagar suas dívidas, certamente não é pelo princípio do prazer que você faz isso. Né?
Então, se nós fôssemos regidos exclusivamente pelo princípio do prazer, nós ficaríamos tão desadaptados do mundo exterior que acabaremos morrendo. Então, existe o princípio oposto, que é o princípio de realidade, que me obriga a engolir, né, as imposições do mundo externo que contrariam o meu princípio do prazer. E o Dr. Freud dizia que a cura, né, psicanalítica consiste em você gradativamente ir adaptando o seu princípio do prazer ao princípio da realidade, até você encontrar meios de satisfação que são compatíveis com as exigências do mundo exterior, mundo natural e social. Bom, o Dr. Bion começou praticando isso, né? Quer dizer, inocentemente e sinceramente seguindo lá os preceitos do Dr. Freud. Só que um dia, então, no curso da psicanálise, o paciente é obrigado a engolir muitas verdades que ele não quer engolir. E um dia o Dr. Bion se perguntou, mas por que eles aceitam isto? É pelo princípio da realidade? Não pode ser. Porque essas coisas que o paciente descobre a respeito de si mesmo não lhe são impostas desde fora. Por exemplo, se o sujeito entrou numa conduta mentirosa e falsa anos atrás, e como diz o Dr. Miller, ele se esqueceu da sua própria mentira e continuou agindo como se ela fosse verdade. Né? Então, criou uma neurose. Muito bem. Como é que você vai desfazer a neurose? Você vai conversando com o sujeito, conversando, até ele mesmo perceber como é que a coisa começou. Ora, a origem dessa neurose está colocada há muitos anos atrás. A mentira interior também está colocada há muitos anos atrás. Tá certo? O que na situação presente pode forçar o sujeito a recordar aquilo e dizer, puxa vida, eu menti para mim mesmo? Nada pode forçar. Então, o Bion descobriu o seguinte, peraí, além do princípio do prazer e do princípio da realidade, tem que haver um princípio superior aos dois. Isso chama-se o princípio da verdade. O instinto da verdade. Ele usa a palavra drive. Certo? Podemos traduzir instinto. Impulso ou instinto da verdade. Essa é a primeira grande descoberta do Dr. Bion. Falou, olha, os caras, às vezes o que eu quero mostrar para eles a respeito deles mesmos, que eu estou percebendo, mas eles ainda não estão percebendo, eles acabam percebendo, eu não estou forçando eles a aceitar isso aí. Não há nada externo forçando. Vamos dizer, a coisa, por um lado, é uma verdade desagradável e, por outro lado, não é imposta pela realidade exterior. Por que o fulano aceita isso? Ele aceita isso porque ele tem o instinto da verdade. E eu acho essa uma das grandes descobertas da psicologia de todos os tempos. Aristóteles dizia que conhecer a verdade é natural no ser humano. Isso não quer dizer que nós sempre conheçamos a verdade. É isso? Isso é a mesma coisa que você dizer que, por exemplo, comer carne é natural para os lobos. Isso quer dizer que os lobos sempre comem carne e falam, mas e se não tiver carne alguma? Ele procura um veado, não tem. Procura um coelho, não tem. Procura uma galinha, não tem. Procura uma ovelha, não tem. Procura um cabrito, não tem. Fala, pô, hoje não como carne, pô. Vou dormir com fome. Então, quando Aristóteles diz que é natural no ser humano conhecer a verdade, o que ele quer dizer? Não que o ser humano sempre conheça a verdade, mas que ele tem um instinto da verdade. A palavra instinto não ocorreu a Aristóteles. Ou seja, uma função que é natural, não quer dizer que ela seja sempre cumprida. Ela pode falhar uma infinidade de vezes. Como, por exemplo, o lobo que não encontrou carne tem que comer, sofreu a humilhação de comer uma banana. Então, conhecer a verdade é natural no ser humano. Mas, como toda função natural, ela pode falhar infinitas vezes. Quer dizer, você pode viver contra a sua natureza. Isso, claro, que vai lhe fazer um mal. Mas não vai matar você na primeira. Então, se você obrigar um lobo a comer só comida vegetal, ele vai passar muito mal. Provavelmente vai ficar magro, vai durar menos, mas ele vai morrer na primeira.
Do mesmo modo, quando nós somos privados da verdade, a longo prazo isso nos prejudica. Tá certo? E é justamente o que o Bion descobriu é que, do ponto de vista da saúde mental, a privação da verdade é a origem dos grandes danos. E vamos dizer, não adianta nada você falar em princípio da realidade, porque o princípio da realidade ele é somente uma necessidade exterior. O princípio da realidade por si mesmo não tem poder de persuasão. O fato de alguma coisa seja necessário você fazer alguma coisa não convence você de que deveria fazer aquilo. É preciso um algo mais. Né? É preciso que esta imposição da realidade exterior seja absorvida, transformada e valorizada interiormente. Ou seja, você precisa ter vontade de fazer aquilo. Então, esta transfiguração, vamos dizer, da realidade em vontade não seria possível se não tivesse um terceiro elemento que é independente do princípio de prazer e do princípio da realidade. Né? E exatamente esse terceiro elemento que o Byron chamava de princípio da verdade. Muito bem. Aprofundando um pouco mais as suas investigações, ele viu que o funcionamento do instinto da verdade dependia da referência a um absoluto. Absoluto, eterno e imutável. Porque se você sai disto, então você cai de novo no jogo do princípio do prazer e do princípio da realidade. Né? Por exemplo, a situação externa lhe impunha determinada coisa, obriga você a reprimir o seu princípio do prazer e adaptar-se a ela de maneira alguma. Você pode continuar negando a realidade o tempo que você queira. E para que o princípio o instinto da verdade se sobreponha ao princípio da realidade, ao princípio do prazer, é necessário que ele tenha um ponto de apoio fixo. Que seja superior tanto às exigências da própria subjetividade, quanto às exigências da situação exterior. Portanto, vamos dizer, a verdade não pode ser conhecida nem por um impulso subjetivo, nem por um impulso da pura subjetividade em busca do prazer, ou seja, não pode ser conhecido na pura clave do prazer e dor, e também não pode ser conhecida apenas como uma imposição do mundo externo. Por quê? Porque toda e qualquer verdade que você apreenda sempre transcende a situação concreta que você está vivendo. A situação concreta se compõe de situações de fato. Se você só compreender a situação de fato, você não é capaz de generalizar. Para que você generalize, é preciso que você transcenda o estado de fato momentâneo, né, e apreenda aquilo como uma verdade que vai além da situação. Então é por isso que o Byron diz: existe o instinto da verdade, sem o qual a análise não funcionaria. Nenhum paciente aceitaria nada do que eu estou querendo mostrar para ele. E não aceitaria nada a respeito da sua verdade interior. Sobretudo, não aceitaria a verdade das suas próprias emoções. Não aceitaria a sua própria história. Não aceitaria a sua verdade interior. Né? Por outro lado, esse instinto da verdade não poderia funcionar jamais se ele não transcendesse todas as situações de fato impostas pelo princípio da realidade. Então, qual é o resultado final das observações? Porque isso não é uma teoria, são observações clínicas que ele fez. E ele tratou de
casos muito graves. O primeiro trabalho dele foi com neurose de guerra, com soldados, né? E também com os chamados pacientes terminais, são pacientes terminais que não terminam nunca. Então, que se eles terminarem, eles não são mais meus pacientes. Daí está resolvido o problema. Né? Então, essas são observações clínicas. Essas observações que nos remetem de volta àquilo que dizia Aristóteles. Conhecer a verdade é natural no ser humano. Natural, como um instinto e uma potência que o ser humano tem. Não natural, como um estado de fato do qual você desfruta desde o primeiro momento. E quando eu digo que ou eu não, quando o Dr. Byron dizia que o instinto da verdade só pode funcionar se ele transcender a situação de fato imposta pelo princípio da realidade, note bem que a distinção de forma e matéria está subentendida aí. A forma da verdade percebida se sobrepõe à situação material de fato que a exemplifica. Então, temos aí de novo, estamos sempre voltando e voltando e voltando ao bom e velho Aristóteles em todas essas coisas.